boa noite a todos. Antes de nós darmos início à nossa reunião, nós gostaríamos de pedir aos companheiros com aparelho celular o favor de desligar, para que não haja nenhuma interferência durante os nossos estudos. E vamos ler uma mensagem do livro Busca e Acharás, de Chico Xavier, pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. Lição de número 7, Lado de Luz, de Emmanuel. As provas na Terra apresentam sempre o lado de luz de que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo, urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas provas se revestem, como sejam: encargo difícil, privilégio; dever cumprido, senda libertadora; rotina, conquista de competência; solidão, tempo de pensar; contratempo, aviso benéfico; contrariedades no cotidiano, treino de paciência; tribulação de improviso, socorro específico; moléstia súbita, apoio de emergência; lesão congênita, corrigenda no espírito; adversários, fiscais proveitosos; crítica, apelo ao burilamento; censura, convite a reajuste; ofensa, invocação à tolerância; menosprezo, teste de amor; tentação, curso de resistência; fracasso, necessidade de revisão; lar em discórdia, área de resgate; parente complexo, dívida em cobrança; obstáculo social, ensino de humildade; deserção de afetos, renovação compulsória; golpes, aulas de discernimento; desilusão, visita da verdade; prejuízo, identificação de pessoas; decepções, informes claros; renúncia, rumo certo; crise, aferição de valor; sacrifício, crescimento espiritual. Meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no plano físico, a nossa abençoada escola de elevação. Inquietação e amargura, em muitos casos, se caracterizam por perigoso contágio na vida mental. Graças a Deus. E eis-nos aqui, Senhor Jesus, nos apresentando para o trabalho. Que nós estejamos aqui de alma e coração, bebendo sim desta fonte que emana do teu coração generoso, através do Livro dos Espíritos, através do Evangelho, para que tenhamos a compreensão de como nos conduzir na vida. Todos estamos aqui nesse abençoado hospital, escola e penitenciária de nossos espíritos, para que haja um aproveitamento da nossa parte para vencermos a nós mesmos. Abençoa a nossa Tayana, que nos trará o estudo do teu Livro dos Espíritos na noite de hoje. Abençoa a nossa Sônia Alice, que nos trará o estudo do teu Evangelho. E assim, Senhor, gratos por todos, te pedimos que seja em teu nome, em nome de Maria, em nome de toda a direção espiritual da Casa do Caminho, mas, acima de tudo e sempre, em nome de Deus, nosso Pai, que, encerrando essa prece, possamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite. Que possamos, nessa noite de estudo, refletirmos acerca de um tema muito complicado ainda, como todos os outros do Livro dos Espíritos. Eu estou para ver o dia que eu vou ler alguma coisa aqui e vou achar simples. É um tema muito vasto, mas de antemão já trago para vocês que a pouca bibliografia que eu consegui
fala a mesma coisa, fala igualzinho. Então, não é um tema simples, como eu disse, mas se a gente se esforçar um pouquinho, a gente consegue montar esse Lego, tá? Para isso, mesmo parecendo repetitivo, talvez algumas pessoas não estejam acompanhando, né? A gente está terminando aqui o capítulo 4, que é princípio vital. A gente vai dar 71 a 75, que são as últimas perguntas, e trata da inteligência e instinto. Mas para a gente conseguir chegar a alguma conclusão baseada e norteada no Livro dos Espíritos, a gente vai precisar pegar um pouquinho que o Otávio trouxe na semana passada, tá? Existem alguns termos que eles precisam estar muito sedimentados na nossa cabeça para a gente conseguir traçar o paralelo, porque os termos eles são muito parecidos, mas não são a mesma coisa. Então vamos começar pensando na tríade universal, né? As religiões cristãs, elas têm Deus, Jesus e o Espírito Santo, né? Deus, mais alguém, mais alguma coisa. Tem sempre essa tríade. Para a gente é Deus, a matéria e o Espírito, Criador e duas formas de criação que vão se diferenciar e vão formar tudo que nós conhecemos da maneira que está. Outra coisa interessante que a gente precisa pensar é que imersos estamos todos num fluido, que é chamado fluido cósmico universal. Esse fluido é uma criação primordial, ou seja, inicial, e desse fluido toda a matéria vai tomar forma. De acordo com a sua modelação, com a sua organização, o fluido cósmico vai dar origem a tudo que nós entendemos como matéria. Então, não vamos nos apegar a pensar em matéria, balcão, carro, cadeira. Vamos pensar matéria, tudo que não é espírito, tá bom? Até bactéria, até a gente. Vamos pensar assim, bem amplamente. Nesse fluido cósmico universal, em que a gente está, né, imerso, e não só nós estamos imersos, eu li uma coisa linda para falar para vocês. Na obra Evolução de Dois Mundos, que foi psicografada por Chico e Valdo Vieira, pelo espírito de André Luiz, ele nos afirma que o fluido cósmico universal é o plasma divino, o austro do Criador. Eu não sabia o que era austro, no final eu vou dizer para vocês que eu li, mas só para não perder a continuidade. É o plasma divina, o austro do Criador, ou força nervosa de todo ser. Nesse elemento primordial, vibram e vivem constelações e sóis, mundos e seres, como os peixes no oceano. Ou seja, tudo, toda a criação, tudo que é matéria, tudo que é formado por alguma coisa, por algum elemento, está imerso nesse fluido. Então, nós, pequenininhos, também estamos ali. E a definição de austro é o que vem do sul. A gente tem o termo bússola, né? Qual é o nosso norte? Mas eu entendi que seja isso, né? Deus, o nosso norte, o nosso austro, o sul, para onde a gente tem que se dirigir, né? E aí, tendo essas duas concepções em mente, o que a gente agora vai ter que traçar? A relação com o Espírito. Já vimos que Deus, lá no início, foi dado para a gente que não nos cabe ainda, infelizmente, toda a concepção. Já vimos que a matéria, ela é fruto dessa organização do fluido cósmico universal. E agora nós vamos tentar entender um pouquinho o que é o Espírito. O Espírito é essa outra criação de Deus e ele vai se associar em algum momento a um princípio inteligente. Não é a inteligência ainda, é um princípio, é uma coisa rudimentar. Esse corpo, ele vai precisar se ligar a esse princípio inteligente e não só isso, porque se fosse só isso, ele se descolaria. Ele vai precisar de algo como um velcro que faça essa união para que aí sim o espírito consiga compreender todas as experiências que ele vai passar ao longo do seu processo evolutivo. E dá-se a entender que é o perispírito, né? Lá na frente, vendo até uma cola aí que o Otávio me deu semana passada, é um programa Entre Dois Mundos, que passa, a gente consegue no YouTube facinho, é só colocar inteligência e instinto, aparece uma roda, oh meu Deus,
desculpa, gente, me apoiando, uma roda deles conversando. E eles explicam que o perispírito é um pendrive. Fez uma analogia tão boa. Porque se nós somos espíritos imortais, criados para a eternidade, e que nós não perdemos as nossas experiências, como é que a gente carregaria isso com a gente? É porque esse perispírito, ele vai carregar com ele todas as experiências que nós vamos ter, né, ao longo desse processo evolutivo. Ele grava, né, é tudo que é adquirido, aprendizado, tanto as coisas melhores quanto as coisas que não são tão boas, né? Que nós futuramente vamos ter que depurar até por conta disso também. Mas fica tudo preso ali. Dado esse iniciozinho, eu vou iniciar aqui as perguntas. Pergunta 71. A inteligência é um atributo do princípio vital? Não, visto que plantas vivem e não pensam. Elas só possuem a vida orgânica. A inteligência e a matéria são dependentes, já que um corpo pode viver sem a inteligência, mas a inteligência, ouçam que interessante, só pode manifestar-se por meio de órgãos materiais. Ou seja, nós estamos sentados aqui numa casa espírita, acreditamos que a vida espiritual ela é presente, constante e muito assídua no nosso dia a dia, não é isso? Então ele aqui diz que a inteligência ela precisa dos órgãos para se manifestar. Ela não diz que ela precisa dos órgãos para existir. Logo, órgãos de pessoas que não são você podem ser utilizados como meio para uma manifestação intelectual. Daí as psicografias, né? Daí as obras que a gente ouve, que a gente ouvia muito, né? Dos ensinamentos que a gente recebe do plano espiritual. Porque essa manifestação ela pode se dar independente de eu ser o canal. Eu posso não ser o canal, ela é o canal. Outro ser intelectualizado, que não perde a sua inteligência, porque ele não perde seu perispírito, ele vai passar essa informação. Então, olha como é amplo. E isso tudo é possível porque todos estamos no fluido cósmico universal. Sintonizou, consegue fazer com que essa informação chegue. Então, a inteligência, ela não se perde. Porém, gente, fazendo o que eu faço de melhor, pulando para o final, existe uma teoria que ela é chamada da teoria das múltiplas inteligências. O psicólogo que foi o desenvolvedor dessa teoria, ele se chama Howard Gardner. São muitas, eu anotei algumas. Tem a inteligência lógico-matemática, tem a inteligência linguística, tem a inteligência espacial, que é a dos arquitetos, por exemplo, como Niemeyer. Tem a inteligência musical, nós vimos vários, Mozart, dentre outros, né? Surdo, né? Nas estrelas ele conseguia vislumbrar uma partitura. É uma inteligência acima da média. Temos a inteligência corporal, que nós vemos nos atletas, coisas que a gente veria num filme de super-herói, né? Isso tudo é considerado inteligência já estudada. Temos a inteligência que está hoje em dia sendo estudada cada vez mais, que é a interpessoal, a inteligência relacionada com a autoestima, com a relação com o próximo. Então vejam bem, antigamente Da Vinci precisava ser arquiteto, anatomista, matemático, todo tipo de coisa para ele estar dentro de uma sociedade que precisava e era carente de pessoas com inteligência de fato, inteligência prática. Hoje nós temos muitas condições de nos aperfeiçoarmos tanto num tema que às vezes os demais a gente esquece. E aí a gente volta também a parte da questão do desenvolvimento do criacionismo, né, de Darwin, e que o melhor é o mais... Vocês lembram da frase? Adaptado, não é? Não é o mais forte, não é o mais alto, não é o mais bonito, né? Se fosse assim, ferrou. Mas ao mesmo tempo, vamos pensar no nerd, no cara super inteligente que não desenvolve também o seu corpo físico. Ele teria condições? A gente já consegue entender que a gente precisa do equilíbrio em tudo, até nessa questão da inteligência. A gente precisa trabalhar corpo são, mente sã. Para que a gente consiga desenvolver a nossa intelectualidade, nosso corpo precisa estar em condições. Ele trouxe aqui a questão dos elementos químicos que desregulados no nosso corpo podem causar diversas doenças. Sim, inclusive a dificuldade de aprendizado. A gente vê crianças subnutridas que não têm a menor condição de aprendizado e, de repente,
dá um levante nela ali, normalmente consegue se desenvolver como as demais. Então, é uma teia que o fluido cósmico mostra que a gente tem também no nosso dia a dia, no nosso passo a passo do dia a dia, sem pensar tão longe, tentando compreender tão longe, como que a gente pode melhorar a nossa inteligência. Então, vamos lá. A natureza, passando disso, recebe o espírito, e o espírito recebe essa forma, né, inteligente, e mais à frente, depois que ele vai estagiar nos diversos reinos da natureza, vai se aperfeiçoando, vai compreendendo como isso funciona. E aí me perguntaram assim: Jana, eu fui uma pedra? Eu falei, não sei te responder. Não sei se nós, como seres imortais, estagiamos paradinhos do lado de uma pedra. O que a gente estuda, até no livro... Esse livro aqui, eu acho que é um livro é o livro dos espíritos para o pai dos burros, tipo com dicionário. Para mim ficou mais fácil ler daqui um monte de coisa que está no livro dos espíritos. O livro dos espíritos é curto e grosso. E aqui ele ajuda a gente que não está tão lá na frente. Então ele diz que a gente estagia em todos os reinos. E para que a gente estagia como mineral? Para aprender a coesão celular. Essa é a explicação. Para que a gente estagia na planta? Para a gente aprender como funciona a organização das células de uma forma inicial. Depois no reino animal, para que a gente consiga, com os instintos, aprender como a gente vai lá na frente equilibrar o nosso instinto e a nossa inteligência. Eles trazem muitos casos muito interessantes, mas o mais interessante da gente compreender sobre isso de inteligência e instinto é que realmente não dá saltos. E ele vem trazendo, num livro, vou colar aqui, para não ler errado, o nome do livro, que é de Gabriel Delany, A Evolução Anímica. Ele diz que os animais, eles são passíveis de educação. Eles podem se instruir, desenvolver sensibilidade, colaborar e também expressar carinho. E aí eu parei para refletir sobre um ditado que eu ouço muito, tenho ouvido demais depois da pandemia. Já ouvi antes, mas não sei porquê, de um tempo para cá eu tenho ouvido muito. As pessoas dizem o seguinte: quanto mais convivo com as pessoas, mais gosto dos meus animais. Você pisa num cachorro, o cachorro daqui a pouco está ali, novamente te demonstrando carinho, fidelidade, parceria, presença, enquanto o ser humano, por muito pouco, te vira a cara. Por que a gente tem tanta paciência com o animal? Por que a gente tem tanto amor com o animal? Será que é porque a gente tem a consciência de que ele não tem consciência? De que ele não raciocina? Então a gente perdoa? A gente ama? Só que a gente não pode esquecer, que na frente vai ter uma pergunta, eu vou chegar nela, de que em momento algum nós perdemos o instinto. Em momento algum. Por mais intelectualizado que o espírito seja, o instinto ele só vai ser suprimido. Porque quanto mais nós soubermos usar a nossa inteligência, porque nós não sabemos, pelas nossas questões pessoais, pelo nosso egoísmo, pelo nosso personalismo, a gente deturpa muito a nossa inteligência. Mas quando nós soubermos de fato usar a inteligência, essa inteligência ela não vai fazer com que o instinto suma. Ela simplesmente vai deixar ele guardadinho ali. Porque ele é primordial. Ele nos fez chegar aqui. Vou ler mais uma questão para a gente embasar isso, tá? Qual é a fonte da inteligência? Nós o dissemos, a inteligência universal. Viu por que eu aconselho, vai na Gênese? Porque se ficar só nisso, a inteligência universal, o que é inteligência universal? Porque se fosse Deus, ele diria Deus. Ele não disse Deus aqui, ele disse a inteligência universal. Que é a inteligência que vai ser aprimorada ao longo desses estágios. É com ela que nós vamos aprendendo, é com essas experiências que nós vamos nos desenvolvendo. Aqui no capítulo 3 da Gênese, fala de instinto e inteligência. No item 17, no finalzinho do item 17, item 17, está escrito assim:
Depois que ele pergunta bastante, que ele insiste bastante sobre que inteligência, se vai ter, se não vai ter, se vai perder, se não vai perder, se o instinto vai estar lá, se não vai estar, no final ele diz o seguinte: até lá, que é até você compreender, até lá, temos que nos limitarmos a nos submeter às diversas opiniões, ao cadinho da razão e da lógica, e esperar que a luz se faça. A luz dessa inteligência maior que nós teremos a possibilidade de vislumbrar, mas ainda não vemos. A solução que mais se aproxima da verdade será, de certo, a que melhor condiga com os atributos de Deus, isto é, com a bondade suprema e a suprema justiça. Aí, voltando para a questão do animal, lá no nosso Código Penal, meu advogado disse, está no artigo 23, diz o seguinte: não há crime quando o agente pratica o fato em estado de legítima defesa ou de necessidade. Não há crime em legítima defesa se eu matar, para a lei hoje em dia vigente, não há crime. A lei de Deus diz que eu posso matar? Não. Não posso matar. A lei de Deus diz que eu posso roubar? Não posso roubar. Eu nunca, graças a Deus, filho meu passou fome. Não sei o que passa pelo instinto de sobrevivência de algum responsável que ouve o seu filho dizendo que está com fome. Porque ali o instinto, ele vai ser o que vai guiar e nortear, como num animal. Por isso que o artigo diz: a gente não prende um gato que pega o frango que está em cima da mesa. Ele roubou. A gente não prende o mesmo gato que pegou o rato e matou. E ele matou. A gente não se equipara, a gente não se equivale ali àquele animal. Então a nossa lei, ela já atribui, ela ainda atribui ou ela já atribui que a gente, em legítima defesa ou em ato de necessidade, não vai cometer um crime humano, civil. E o dia que a gente conseguir trabalhar a nossa inteligência, a gente vai ter que achar uma solução para não cometer isso. Mas enquanto isso, o nosso instinto, ele tem a função de proporcionar que a gente sobreviva. E isso é orgânico. O nosso corpo, ele tem um sequestro de amígdala e nós temos uma descarga enorme de hormônio e nós agimos em legítima defesa. E depois a ficha cai. O ato está cometido. Daí a doutrina espírita nos explica entre intenção ou não em cada situação. Né? Premeditei, calculei, fiquei à espreita. Tem uma passagem de duelo. Marquei hora com aquele cara para brigar? Não. Estava no trânsito e o cara sacou uma arma e por acaso eu sou policial também. Complicado. Chego em casa, estou vendo uma briga, não sei quem é, mas é meu filho que está na briga. Você não vai pensar muito quem está certo e quem está errado naquele momento. Então, é uma questão para a gente racionalizar hoje, né? Já que a gente está aqui para isso, para a gente entender o que é intelectualidade, porque enquanto a gente não conseguir aperfeiçoar a natureza dos nossos instintos, e isso a gente não vai fazer com a inteligência, a gente vai fazer com a moral, que é um terceiro quê agregador nesse conjuntinho instinto e inteligência, a moral. Enquanto a gente não conseguir aperfeiçoar um pouquinho mais a nossa moral, a gente não vai conseguir dominar esse instinto. E a gente não vai conseguir guardar ele ali. A gente vai ser agredido e vai agredir. Se for em legítima defesa, temos atenuantes. Mas, como nós já estamos estudando bastante, não são tantos assim, né? Que a doutrina já fala. E aí eu também achei um outro, hoje eu estou cheia de citações para embasar aqui. Tá ruim não o negócio. Um provérbio da sabedoria oriental, não tinha data, não tinha nome, não tinha século. Só que a sabedoria oriental, ela é muito antiga, né? Ela é bem mais antiga que a nossa ocidental, né? Que começou a datar com Cristo.
mas que a gente sabe também que tem muitas outras coisas, né, e tal, mas a oriental é muito antiga. E eles já diziam que a alma dorme na pedra, sonha na planta, move-se no animal e desperta no homem. Então, hoje o nosso estudo é para despertamento, que a gente já está no reino nominal e já está tentando. Foi a discussão do feriado lá em casa. O que a gente está fazendo nesse período de transição planetária? Porque a gente ouve muito a questão evoluir, o planeta vai evoluir. Mas será, gente, isso é uma taianice, tá? Mas será que a gente não tenha que se adaptar? Será que a gente não tenha que se adaptar a não brigar? Será que a gente não tenha que se adaptar a não bater boca, a não sentir raiva? Porque se até hoje todas as espécies chegaram aqui com adaptação, com perrengue, por que com a gente seria diferente? Por que a gente está dando o nome de evoluir agora ainda? Se o nosso planeta está na segunda escalinha, no segundo degrauzinho. Eu acho que a gente tem que se adaptar, acho que a gente tem que brigar com a gente mesmo, tem que tentar domar, tem que se pedir perdão a Deus toda hora e tentar vencer isso. Brigar com isso, para essa adaptação. Para que quando a prova bata na nossa porta, a gente consiga perdoar. E aí ele falou uma outra coisa nesse Entre Dois Mundos, que eu achei a coisa mais linda, só podia ter vindo de Jesus. Jesus não fala que a gente tem que amar o outro como a gente mesmo, porque o outro é o outro. Ele fala o próximo. Quem é o próximo? É meu filho, é meu vizinho, é meu tio? Não, é qualquer um, é a nossa espécie, é o nosso próximo, é a nossa próxima geração. É o animal que vai dar sequência, é a planta que vai nos proporcionar que a gente consiga viver ainda nesse planeta. É um conjunto muito grande de seres vivos, de animais e vegetais e até minerais úteis para essa transformação, para esse passo seguinte, para essa nossa adaptação. Então a gente precisa refletir, porque tem uma outra reflexão que aí foi uma companheira lá do CELD, há 12 anos atrás, que fez esse estudo. Maristela Santos, Maristela Santos, que ela traz de uma forma muito enfática essa questão de que não dá salto mesmo. E a gente consegue vislumbrar. Eu tinha pedido autorização ali à chefia para falar sobre umas questões de planta, mas nem precisa. Porque é tão simples a gente observar. A dormideira, ela sente o toque. Eu também. Mas ela está em outro reino. Por que será que ela já sente o toque e a mangueira não? Muito provavelmente pela evolução, pelos estágios e os degraus que ela já passou. E ela já está sensibilizando-se para chegar a uma outra realidade futura. E que ela vai poder ter experiência no reino animal. E aí a gente vai para os animais bem primitivos, que não tem quase nada ou nada, né? É puro instinto. Come, procria, se abriga. Se tiver que comer a própria cria, come. É zero sentimento ou afinidade. E a gente já vê animais que conseguem guiar. Foram treinados. Sim, mas eles conseguem salvar vidas. Tem vídeos na internet de um gatinho tirando a criança do parapeito. O gatinho entendendo que aquilo era um perigo. Né? O animal já conseguindo manifestar, como ele mostra aqui no livro, né, de Gabriel Delany, que ele foi passível de educação e que ele já está num estágio diferenciado de um réptil. Um réptil que a gente fala assim que é réptil, né? Parece que não tem nada na cabeça. A gente usa até o termo quando a pessoa é tão grosseira ou tem uma atitude tão absurda que a gente fala assim, cara, é um animal. Essa pessoa é um animal. A gente também é um animal. Em um outro degrau. Que às vezes comete atrocidades e coisas bem complicadas e que a gente não entende. Por quê? Por que aquela pessoa está fazendo isso? Né? Por que... Óbvio, a gente vai pensar que está tudo sob o amparo de Deus, tudo vai ter um proveito,
tudo vai ser experiência, tudo vai ser ganho em algum momento, mas para nossa simplicidade de entendimento, fica o porquê. Por quê? Será que na época do nazismo seria mesmo necessário colocar pessoas no forno e depois dentro da geladeira? Será que seria realmente necessário colocar tinta dentro do olho de uma pessoa para ver se fica azul? Será mesmo? Será? Mas um exemplo que vai parecer bárbaro, mas a gente utiliza até hoje na minha profissão, um anatomista chamado Lefort, ele roubava cadáveres para pegar uma marreta e bater na cabeça em diferentes angulações para depois abrir e estudar a fratura. E até hoje a gente define Lefort 1, Lefort 2, Lefort 3. O acidente assim vai causar Lefort tal, o acidente assim, e é utilizado até hoje nas cirurgias. Pô, o que passou pela cabeça do cara roubar um cadáver, né, para fazer isso? Pelo menos ele não matou ninguém para fazer isso. Ele pegou um cadáver. A gente estuda até hoje. Tem a prece pelo corpo no anatômico. Todo mundo da área da saúde é apresentado a isso, né? Como eu já frequentava uma casa espírita, eu toda vez que entrava, não fazia a prece inteira, mas eu tinha essa sensação de, caramba, a doação, né, até disso, né? É necessário ainda. Como é que a gente vai aprender? É tentativa e erro? Ok, mas tentativa e erro na Kilsen? Não. Vamos tentar aqui. Hoje já tem impressora 3D, gente. Olha o que a inteligência já nos proporciona. Hoje uma cirurgia pode ser feita lá no outro lado do planeta por um profissional aqui. Um auxílio mútuo. A inteligência está nesse nível. Mas será que a gente vai precisar? Fá contou, né, que Dr. Bezerra, ele desenvolveu uma guerra onde ele estava e veio para cá para aí sim compreender a necessidade da humanidade para na profissão de médico se doar, né? Porque é quase uma vocação, é uma vocação mesmo, é um sacerdócio, a palavra que eu queria falar, né? O verdadeiro profissional de saúde é um sacerdócio. Você não dorme, você não come, você esquece mesmo. É muito interessante, né? Vocês, não sei se já tiveram a experiência pessoal ou de visitação, mas ele teve a condição moral e intelectual, não aproveitou a moral, aproveitou a intelectual, fez besteira, veio para cá, estagiou, compreendeu tanto que não quis sair, quis ficar para colaborar mais. Então a gente vê, é um passo mesmo em cadeia. E aí, isso aqui né, tô vendo no WhatsApp não, é o WhatsApp, mas eu não tô vendo o meu não. É porque eu criei um grupo de mim e para colas. Olha o que uma estudiosa colombiana ela descobriu. A gente estava falando de lagarto, né? Que pouca inteligência, nem homeotérmico lagarto. Lagarto, não faz nada, né? Só come, dorme e mata e se vira e resolve. Enquanto a maioria dos répteis coloca ovos em cascas duras, algumas espécies desse lagarto chamado mambuia dão à luz a seus filhotes. Olha isso. Não ficou mais fácil entender que existe essa transição entre os reinos? A gente está vendo agora, mas e se lá alguém falasse isso para o Darwin? Talvez ele, pela inteligência dele, até aceitasse. Mas a sociedade ia aceitar uma coisa dessa? Falar, para com isso, fica inventando ideia. Mas ela comprovou, não é teórico. Ela dá à luz e, basicamente, as mães têm placentas e órgãos especializados para alimentar os filhotes em desenvolvimento, só que dentro ainda dos seus corpos. As placentas costumam ser mais associadas aos mamíferos, como camundongos e até seres humanos. Somos animais placentários, mas outros tipos de animais também evoluíram para formar uma placenta. Em 2001, essa zoóloga, a Marta Patrícia, o nome dela é complicado, e vai ficar Marta Patrícia só, ela conseguiu lá na Colômbia ver que a placenta desses lagartos mambuia são extremamente avançados e não é muito diferente da nossa. Pode ser algo surpreendente para um réptil, que normalmente coloca ovos com casca endurecida, mas a verdadeira relação veio 16 anos depois,
quando ela conseguiu associar com uma outra geneticista e provar aos seus colegas essa situação. Então, ela demorou 16 anos para conseguir comprovar essa situação. É muito interessante, mas para mim me deu uma respirada, porque a fala é muito organizada, ela passa essa escalinha para a gente com 1 mês de antecedência. E aí, no dia que ela passa, eu pego e leio. Aí eu falei assim, Fábio, pedi alguém aí para trocar. Tem como não? Não tem como. Porque ó, a questão 72, a resposta é não. A 73, a resposta é não. A 74, a resposta é não. A 75, a resposta é não. Sub-item A é não. E a explicação é para gênios. Eu falei, Fá, não vou conseguir. Aí eu tive que quebrar o galho do Cláudio um dia desse. Eu falei assim, pede a ele. Pede a ele. O joelho tá ruim. Não, ele vem de cadeira de roda. Pede alguém para vir aqui no meu lugar, por favor. Só que aí a gente vai pedindo também prece, vai pedindo para alguém abrir nossos olhos, vai pedindo ajuda. E aí, na minha estante, esse livro, ó, Gestação da Terra. Muito legal, livro muito legal. E aí aqui no capítulo 3, ó, Evolução do Princípio Espiritual. Aí ele bota uma frasezinha lá embaixo. E disse Deus, haja luz e houve luz. Isso é muito... Não dá, né? Que a gente já veio estudando, mas ele bota isso mesmo para polemizar, para a gente começar a refletir. Aí ele diz aqui, ó, a afirmação de que os próprios espíritos têm dificuldades de precisar o instante e a condição da sua criação está em consonância com o item 42 do Livro dos Espíritos e é discutido mais tarde por Kardec na Gênese. Obrigada, Deus, a cola. Então, é Livro dos Espíritos, Gênese, obras paralelas, a gente vai conseguindo. Aí você fica curioso, você acha essa geneticista, e aí você vai conseguindo. Então, gente, calma. Nossa inteligência, ela vai se aprimorar. E aí, nesse estudo também são 3 pessoas, na verdade, não é uma mesa redonda, são 3 pessoas. Tem um mediador, tem um filósofo e tem um outro rapaz também estudioso da doutrina espírita, e eles estão debatendo sobre isso, e ele fala sobre a passagem em que uma mulher se atira às vestes de Jesus, toca a barra da saia dele, e dali sai uma virtude e ela se cura. Ele faz uma analogia com Zaqueu nessa passagem. Zaqueu, vendo a multidão, um homem de estatura baixa, calculou que subindo naquela árvore estaria próximo ao campo de visão de Jesus, e aí sim Jesus o veria. Tudo muito premeditado, muito calculado, muito estudado, muito pensado. E o ato dela foi um ato instintivo. Jesus, em sua sabedoria e sua condição moral, ele permitiu, entendeu, estava presente, mas também não foi acionado para isso. Ela não pediu, Jesus, você pode me curar? Jesus, você pode ir lá em casa curar meu centurião? Não, ela simplesmente agiu. Desespero e ação. E dele saiu a virtude. Daí o espanto de Pedro. Mas, Senhor, tanta gente te toca. Ele, não foi a mesma coisa. Não foi igual. Foi diferente. Foi um instinto de conservação dela, que ele permitiu que se fizesse. Já com Zaqueu, foi uma coisa bem premeditada. Não vou ali, vou ficar naquela altura e ele vai passar, vai me ver, vai falar comigo, né? Tudo premeditado. Aí tá, instinto e inteligência. E tem uma outra coisa que também está aqui, que é muito interessante e que aí vai dar tilt na cabeça de vocês se vocês não lerem tudo, tá? Por isso que eu vou falar. Ele diz aqui que o instinto não erra. Se a gente tiver que confiar em alguma coisa, que a gente confie no instinto. E ele quer saber se o instinto, ele é um tipo, ele é melhor que a inteligência. Ele fala que, dependendo da situação, é. Porque você não vai errar se você agir exclusivamente com o instinto. Aí vocês já ouviram falar em arco reflexo? Alguém aqui já foi uma criança muito arteira? Já pisou em cigarro, em prego, em alguma coisa assim? Você nem pensa. Botou a mão no fogo? Você tira. Na hora. Nem passa pelo seu racional a ação. É só conservação. É só instinto.
Então, por isso estamos aqui hoje, porque o instinto, ele não errou. Ele nos ajudou a chegar até aqui, hoje. Ele fez o bebê mamar, né? Ele fez com que a gente não ficasse exposto ao sol, pelo menos é o que deveria, né? Não ficar exposto ao sol. Ele fez as adaptações ao longo do nosso planeta, né? Não, foi isso que foi acontecendo. Mas pode-se demarcar um limite, é a 74, entre o instinto e a inteligência, isso é, precisar onde termina um e começa o outro? Resposta, não. Pois frequentemente eles se confundem, porém pode-se distinguir muito bem atos que advêm do instinto daqueles que derivam da inteligência. Por isso, pela premeditação, pelo cálculo, pelo estudo, pelo grau do entendimento que você tem do que você está fazendo. Né? Se você não vai jamais culpar o gato por pegar, você vai tentar educar ele de alguma maneira, mas você não vai culpar. Ele estava com fome. A sucuri come um boi. Ela ainda vai ficar procurando outro boi? Não, ela já está com a barriga cheia. A gente vê a harmonia que existe na natureza por conta disso. Essa harmonia que nos falta. Porque nós já atingimos o grau de ter, na condição atual, alguma intelectualidade, porém, só queremos usar em proveito próprio. Em proveito do que nos cabe, do que nos é benéfico. E não com total potencialidade. Está um pouquinho longe ainda. 75. É certo dizer que as faculdades instintivas diminuem à medida que crescem as faculdades intelectuais? Não. O instinto existe sempre, mas o homem o despreza. O instinto pode também conduzir ao bem. Ele quase sempre nos guia, e algumas vezes com mais segurança do que a razão. Ele nunca se extravia. Eu achei perigoso falar isso. Porque a inteligência pode dizer assim, faz besteira, bota na conta do instinto. Por isso que a gente vai ter que estudar, não vai adiantar ficar com essa 1 horinha hoje. Não dá para botar na conta do instinto. Porque não é, e você sabe. Porque as leis estão gravadas na sua consciência. Ninguém viu, você viu. Seu mentor viu. Lá estudando mais ainda, né, a Gênese, eles falam, né? Agora só o que me falta eu não achar, porque também é tanto troço que eu separei. Mas tem aqui, achei, ó. É engraçado se a gente troquem as palavras pelo ditado popular atual, tá? Porque na Gênese não ia estar escrito assim, né? Vulgarmente. Mas olha só. Diz proverbialmente que há um Deus para as crianças, para os loucos e para os ébrios. Para o bêbado, né? E a gente fala para o enfermeiro, né? O médico fala isso. Fala para o enfermeiro, né? Que a gente pega o paciente, beija, abraça, bota na cama, dá banho, daqui a pouco, estava com tuberculose. A gente não pega. Tem um Deus também para o enfermeiro, tá? Tem para a criança, tem para o doido, tem para o ébrio e tem também para o povo do hospital, que a gente não pega. Impressionante. Depois sai o suave do sujeito, o cara tinha tudo, né? E tu já deu beijo, tu já levou o velhinho para cá. A gente faz isso. Nem pensa, né? É instinto, será, Dani? Não sei, gente, que eu não ensino isso na faculdade. É mais verdadeiro do que a gente supõe esse ditado. Isso aqui está na Gênesis, tá, gente? Não é Tayanice, não. Aquele Deus, outro não é, senão o Espírito protetor, que vela pelo incapaz de se proteger, utilizando-se da sua própria razão. A gente vai ver a intelectualidade do plano superior atuando nas nossas vidas. E aí veio outra passagem que diz que, de ordinário, eles nos comandam mais do que a gente imagina. Pô, não quero ir por esse caminho hoje. Meu instinto de conservação não viu isso. Estava tendo um probleminha aqui na Redondeza e o meu caminho para levar os meninos para o colégio é por ali. Quando eu já estava na porta do local, que eu falei assim, gente, ninguém me lembrou que não era para passar por aqui. Graças a Deus não aconteceu nada. Não fiz pressa, não fiz nada. Foi automaticamente mesmo. Eu passei por aquele lugar de novo, caminho de todo dia, pressa, corrido, passei. Depois fiquei refletindo, falei, caramba, é muita proteção, é muita. A gente não tem noção mesmo, é muita. A gente se acha o rei da cocada preta, o rei da cadeia animal, o ser mais intelectualizado da galáxia, que está do universo. Mas olha isso.
A gente é levado às melhores ações, às inspirações, às decisões. E aí também numa outra passagem eles perguntam, mas é tão difícil assim? Vai ser tão difícil assim um ser humano conseguir? Não, só falta a boa vontade. É o que está faltando. A boa vontade de numa noite de calor dessa, sair de casa e sentar aqui o bumbum para refletir. Então não tem ninguém ensinando nada a ninguém aqui, só reflexão mesmo. A gente vai refletir e vai cada um fazer a sua íce na cabeça de como pode ser, né, para você, como você vai assimilar esse aprendizado, como esse aprendizado vai se fazendo para que a sua intelectualização ela se faça de uma maneira melhor. Então, por que a razão nem sempre é um guia infalível? Eu até já me antecipei. Por conta da nossa má educação, pelo orgulho, pelo egoísmo. O instinto, ele não racionaliza. A razão, ela permite a escolha e dá ao homem o livre-arbítrio. O que nos é tão caro, o que nos é tão valioso, também pode ser o nosso calcanhar de Aquiles. Esse nosso livre-arbítrio, que é a nossa chave para o discernimento, para a nossa evolução, né? Que a gente pode chamar de adaptação e evolução, ele também pode ser o nosso calcanhar de Aquiles. Ele pode ser também o que vai fazer a gente escorregar na casca da banana na hora de cometer um crime que a gente vai buscar uma justificativa para fazer, que pode até existir na nossa imperfeição e na nossa pequenez, mas vai ser um crime que futuramente a gente vai expiar, que futuramente a gente precisa não repetir. E a gente vai ser posto à prova novamente, e novamente, novamente, quantas vezes forem necessárias, até não repetir mais. E cada um de nós sabe onde está essa questão da nossa falha no livre-arbítrio. A minha, hoje em dia, é o julgamento. Eu tenho julgado muito. Eu tenho feito na minha cabeça muito juízo de valor sobre a ação das outras pessoas. E aí eu lembro também de um estudioso dizendo, Haroldo fala isso toda hora, mas outros falaram, que nós estamos na nossa melhor versão. Se nós estamos na nossa melhor versão e ainda estamos fazendo coisas chocantes, que pena, né? A gente não deveria ter raiva da outra pessoa, a gente não deveria ter nojo, se afastar. Pelo contrário, a pena é outra palavra bonita que tem, compaixão. Compaixão. Essa é a palavra que a gente deveria ter dessas pessoas que não conseguiram ainda compreender que o caminho é para chegar ao amor. Depois da gente passar pelo instinto, temos sensações, depois sentimentos, depois a gente vai mexer com a moral e lá na frente com amor. E aí a gente pensa, voltando um pouquinho para a consideração da inteligência e do instinto, né? Que o ser imortal que está vivenciando hoje o gênero feminino e que de alguma maneira se torna mãe, seja ela biológica ou não, por vezes até o gênero masculino que consegue desenvolver isso, mas é muito mais natural na mulher, esse instinto maternal, ele é como se fosse aquele filme, que não sei se vocês já viram, Matrix, que o cara coloca um treco aqui na cabeça do outro e aprende. E eu sou a prova viva, porque eu era um menino de tão bagunceira, não brincava de boneca, não tinha aptidão para coisas domésticas, nunca. Foi aparecer o sujeito lá na minha frente e download. Instinto, né? Com certeza instinto. De vidas anteriores, porque a gente entende que está marcado no nosso perispírito e a gente não perde o nosso aprendizado. Então, muito provavelmente, já fui mãe, soube fazer e muitas outras não sabem. Sonham, desejam, gastam fortunas para tentar ser mãe biologicamente e quando se dá o fato, ou entram em depressão ou não conseguem vislumbrar naquele ser o amor que tanto achavam que iam encontrar. Então não é matemática, né? Não é a ciência, não vai trazer para a gente
a intelectualidade, né, a ciência, que eu digo, o estudo acadêmico, o livro, não vai trazer para a gente essa inteligência aqui. Essa inteligência que é a inteligência universal, ela vai ser moldada na nossa moral. Claro, que se a gente conseguir intelectualizar a cachola, muitas coisas vão fazer sentido, como o estudo dessa bióloga, calma aí, eu esqueci qual é a formação dela, mas ela depois se encontra com uma geneticista e elas conseguem provar, né? Então a ciência materializada, o papel, o livro, ajudou que ela provasse para uma espírita hoje o que o livro só me bastaria, mas a gente já consegue comprovações, coisas práticas. E aí, para a gente também refletir só mais um pouquinho, que já está chegando ao fim. Quando chega lá na 75, tem a subquestão A, né? E lá atrás tem uma explicação. O instinto é uma inteligência rudimentar que difere da inteligência propriamente dita, pelo fato de que suas manifestações são quase sempre espontâneas, enquanto que a da inteligência são o resultado de uma combinação de um ato deliberado. O instinto varia em suas manifestações, segundo a espécie, necessidades, né? Por aí vai. Os seres que têm a consciência e a percepção das coisas exteriores, eles se aliam à inteligência, e isso à vontade e à liberdade. Essa última palavrinha é o gancho que eu queria pegar para a gente concluir. Fá gosta dessa frase de Paulo de Tarso, que tudo me é permitido, mas nem tudo é lícito, né? Você pode fazer, mas você deve fazer. E ele busca nesses estudos todos, eles dão exemplos tão simples, tão bobos, né? De coisas que a gente faz no dia a dia, que é um mau uso de inteligência e uma besteira danada do uso da nossa liberdade, do nosso livre-arbítrio, que a gente vai se deseducando ao longo da nossa encarnação, achando que ninguém está vendo. Ele fala do suco na garrafa, que você deixa aquele tantinho assim, só para não ter que lavar, para não dizer que foi você o último a usar. Mas aí fica aquele jogo de empurra e causa às vezes um conflito dentro de casa tão grande, por uma coisa tão boba, que a gente para pensar, está tendo guerra novamente. Olha o tamanho disso. Olha o tamanho disso para a gente estar... Não é que a gente vai deixar o filho fazer, o adulto fazer, não é isso. Pelo amor de Deus, não é isso. Mas, gente, é isso e isso. Porque se a gente não conseguir chegar junto com o planeta nesse momento, vai acontecer como aconteceu com o Dr. Bezerra. Seremos convidados a nos reciclar em outro local. A lei é de progresso e a gente vai ficar para trás. Não vai parar porque eu não consegui. Não vai parar porque eu não consegui. Eu posso ter diversas conquistas. Mas o estudo de ontem falou sobre isso, enquanto eu pude estudar lá. A figueira estava seca. Naquele momento, a instrução foi uma instrução generalizada, uma instrução grande, uma instrução enorme, que eu vejo como quanto de potencial cada um de nós tem. Poxa, eu não fiz um curso superior, eu não consegui me formar em nada. Você costura pra caramba, você cozinha pra caramba. O que você sabe fazer? Se você não sabe, são 5.000 horas? 5.000 horas, tem um estudo que diz que se você se dedicar 5.000 horas a alguma coisa, seja o que for, você vai virar um PhD naquilo. 5.000 horas. Quantas horas você vai dedicar por dia? Meia hora, 1 hora, 2 horas? É contigo. Mas a gente vai passar por todos esses campos da inteligência. As que a gente sabe e as que a gente não sabe. A gente vai desenvolver a inteligência matemática, a linguística, a espacial, a musical, a corporal. A gente vai desenvolver. Em algum momento a gente vai desenvolver. Por isso que nas crianças com 3 anos, o cara já sabe. Aquela ali já foi. Vai para outra. Precisa da outra. Mais uma. Vamos lá.
E não adianta achar, ai, cansei, vou virar anjo, desencarnei, vou sentar lá no jardim do Éden. É trabalho. É trabalho, é constância, é movimento, é liberdade da gente escolher o caminho e liberdade da gente ver que não tem jeito. É estudar mesmo. E é isso. Agora juro que é para terminar. A gente tem os reinos lá, né? O mineral a gente entende. Rochas. Conheço um monte. O animal, o vegetal conheço plantas, sei o que é. Animal também conheço. Se não conheço todos, conheço um monte. O hominal, estamos aqui. Pois bem, existe uma categoria que é chamada vírus, que por acaso foi apresentada ontem para a humanidade. Vírus não é considerado ser vivo pela biologia atualmente. Aí olha só o que a Cíntia Bittar Oliva, uma virologista, trouxe num estudo dela. Que 5 a 8% do nosso DNA apresenta vestígios de vírus. Estão incorporados ao longo da nossa evolução humana. A maior parte não apresenta função alguma, enquanto outros têm papel fundamental, como, por exemplo, o desenvolvimento da placenta. Lembra quem estava estudando a placenta do lagarto? Olha o vínculo. O vírus que já foi o vírus da peste tal, o vírus da varíola, o vírus da gripe espanhola, que já dizimou gente pra caramba, e o nosso bom Covid, que sempre teve aí, só que mutou e pegou a gente. É o mesmo que está de 5 a 8% do nosso DNA e está na placenta. Então, gente, vou ler também para terminar acalmando o coraçãozinho de vocês. Se acalmem, assim que está na reportagem. Se acalmem. Enquanto um grupo de pesquisadores busca a contenção dos vírus, outras ações já conseguem ver o inimigo invisível como um reconhecido aliado. Outra geneticista, pesquisadora da USP, ela conseguiu ver que o vírus da Zika infecta e mata certos tipos de células cancerígenas, tumorais, né? Ela injetou esse vírus natural e vivo em cães com esse tipo de câncer. E o resultado foi publicado em março de 2020. O vírus ele vai direto no tumor, não infecta célula normal nenhuma e leva à morte dessas células tumorais. Os cães que não comiam, não andavam, não interagiam com o ambiente, voltaram a se comportar como cachorros normais. Tudo tem proveito, gente. Tudo tem proveito. Basta a gente ter ouvidos para ouvir, ler um pouquinho mais, buscar um pouquinho mais. Não é fácil. De 71 a 75, se vocês forem ler só isso, é um pouquinho desesperador. Por isso que eu resolvi trazer esse finalzinho para vocês, porque nós temos essas... Maristela. A Maristela fala que a gente prefere descender de um Adão... Deixa eu falar, pensei que eu não ia conseguir... Camille Flammarion, mas foi a Maristela que disse, que Camille Flammarion disse, que a gente prefere descender de um Adão degenerado do que de um macaco aperfeiçoado. Mas por quê, né? Que a gente deixa as alegorias de lado, que a gente consiga usar a nossa intelectualidade. Esse apanhado, ele é nada frente a tanta coisa que a gente pode estudar e ir associando os estudos. Mas uma coisa é certa, sem que a gente aperfeiçoe a nossa moral, sem que a gente consiga dar a nossa contribuição, ficou distorcido. Eu tinha trazido uma foto final aqui para vocês verem. Acho que não vai abrir não, porque eu sou uma porta com o computador. A questão que ele falou do carbono e do diamante, que são os mesmos elementos, o mesmo número, o mesmo tudo, que muda, também está no grafite. Esse aqui, ó. Também só muda a conformação. Então, se o grafite, ele tem essa conformação, e o diamante, que é uma coisa nobre, tem também as mesmas possibilidades, nós também temos as mesmas possibilidades dos seres que vão ser perfectíveis, né? Que vão chegar à perfeição relativa. A gente pode estar no grafite agora, mas
não tem como não chegar no carbono, no diamante. Então, muito obrigada pela atenção na noite de hoje, que a gente possa dar seguimento aos nossos estudos com bastante afinco. Obrigada. Graças a Deus. Vamos então agora passar o Evangelho. Nós estamos no capítulo 3. Há muitas moradas na casa de meu Pai. E vamos ver hoje os itens de 13 a 19. Então, eu vou ler. Eu vou ler algumas. É melhor esse? Para mim, tá. Então, dos itens 13 a 19. Eu vou ler alguns trechos de cada item, porque é muita coisa. Então, a nossa incumbência, como disse a Tatá, é depois a gente ler, completar. O primeiro item, mundos de expiações e provas. Item 13. Que posso dizer dos mundos de expiações, que já não seja do vosso conhecimento, visto que é suficiente observar a terra que habitais. A superioridade da inteligência de um grande número de seus habitantes indica que a Terra não é um mundo primitivo destinado à encarnação de espíritos recém-saídos das mãos do Criador. As qualidades inatas que possuem são a prova de que eles já viveram e de que realizaram certo progresso, mas os numerosos vícios aos quais estão inclinados também são o indício de uma grande imperfeição moral. No item 15, a Terra, portanto, fornece um dos tipos de mundos expiatórios cujas variedades são infinitas, mas que tem por característica comum servir de lugar de exílio para os espíritos rebeldes à lei de Deus, às leis de Deus. A seguir, mundos regeneradores, no item 16, entre as estrelas que cintilam na abóbada azulada, quantas são mundos como o vosso, designados pelo Senhor para a expiação e as provas. Mas há também entre eles os mais infelizes e os melhores, assim como os transitórios, que se podem chamar de regeneradores. No item 17, os mundos regeneradores servem de transição entre os mundos de expiação e os mundos felizes. E o item 19, progressão dos mundos, começa assim. O progresso é uma das leis da natureza. Todos os seres da criação, animados e inanimados, a ela estão submetidos pela bondade de Deus, que deseja que tudo se engrandeça e prospere. A própria destruição, que aos homens parece o fim das coisas, não é mais que um meio de chegar, pela transformação, a um estado mais perfeito, porque tudo morre para renascer e nada volta para o nada. Lá no finalzinho, temos no último parágrafo, a Terra, de acordo com essa lei, esteve tanto material quanto moralmente em um estado inferior ao que se encontra atualmente e atingirá um grau mais adiantado nesse duplo aspecto. Graças a Deus. Vamos então nos preparar para o momento do passe.
Deus, nosso Pai, Jesus, nosso divino médico, queridos amigos espirituais, rogamos as vossas bênçãos de amor, de paz, de equilíbrio e de cura para todos nós que aqui estamos. Os bondosos amigos espirituais encontrem em nós as disposições para o bem. Que seja em teu nome, em nome dos bons espíritos e, acima de tudo, em nome de Deus, que possamos iniciar o passe. Graças a Deus. Enquanto eu estudava essa passagem desses itens do Evangelho, eu fiquei pensando nessa palavra mundo. Em que variedade de sentidos nós utilizamos essa palavra. No título desse capítulo temos "Há muitas moradas na casa de meu Pai". Mundos e moradas são sempre usados no plural e casa sempre no singular. A casa é toda a criação. Os mundos ficam na casa do Pai, dentro da construção que Deus fez. Ao mesmo tempo, cada um de nós é um mundo, e é construindo esse mundo individual e interior que nós vamos construindo os mundos exteriores. Usamos bastante no nosso dia a dia, no senso comum, o termo mundo, no sentido ao mesmo tempo individual, no meu mundo, como a gente fala, mas trazendo uma conotação de integralidade. Quando, por exemplo, alguma coisa que nos surpreende de modo negativo, alguma coisa inesperada nos decepciona, e dizemos, meu mundo caiu, dando a ideia de que o mundo era tudo que eu tinha. Falamos no mundo material, no mundo espiritual, falamos na pluralidade dos mundos habitados e aqui falamos de mundos superiores e inferiores. Falamos do mundo que somos em construção e, ao mesmo tempo, construindo os mundos em que habitamos. Essa construção fazemos a cada dia, a cada situação. Vamos construindo ao lutarmos contra as falhas resultantes do orgulho, da vaidade, do egoísmo, vencendo a nós mesmos nessa luta interior e entendendo que nossos irmãos vão nos dando oportunidades da convivência, na convivência de realizarmos essa construção, esse processo. Os obstáculos são o que precisamos para, quando sabemos superá-los, nos transformarmos. Se não conseguimos aproveitar as oportunidades, significa que não realizamos o aprendizado e o esforço. E esse esforço para superar o obstáculo viria trazer o nosso desenvolvimento. Claro que vão aparecer outros obstáculos. Se a gente perde as oportunidades, novos obstáculos aparecem, dando aquela mesma oportunidade novamente, nessa ou em outra encarnação. O aprendizado é pessoal e intransferível. Ninguém pode aprender pela gente. Deus nos criou do mesmo jeitinho, cada um de nós. Cada um de nós no mundo em que somos e em que estamos. Vamos realizando nossas próprias conquistas e também cometendo ainda nossos enganos.
Graças a Deus. Vamos então nos preparar para ouvir a mensagem do plano espiritual. Todos somos filhos de Deus, a caminho da nossa evolução, aprendendo a cada dia a sermos melhores. Muitas vezes, temos um companheiro que tem atitudes equivocadas e olhamos para ele achando que podemos modificá-lo. Mas lê do engano nosso. A criatura só modifica se ela tiver o desejo de modificar. Todos somos aprendizes do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e estamos aqui para conviver com os diferentes e com aqueles que não pensam como nós. Tudo é aprendizado. Temos que olhar assim nos nossos companheiros que estão no momento deles. Porque como a companheira disse, a natureza não dá salto. Está tudo de acordo com a vontade de Deus. Ele permite determinadas coisas para que nós estejamos atentos com as nossas atitudes. Devemos amar sim o diferente. Devemos amar aquele que ainda derrama o sangue dos seus irmãos sobre a terra. Devemos amar até os nossos inimigos, como nos ensinou Jesus. Não da mesma forma que um amigo, porque quando estamos diante daquele que nos causou o mal, nós temos uma sensação de defesa, de instinto mesmo. Mas nem por isso a gente deve deixá-lo à margem. Devemos olhá-lo com compaixão e com misericórdia, porque é isso que Jesus faz o tempo todo conosco. Somos falíveis, mas estamos aqui na luta para sermos melhores. E o plano espiritual aí está todo debruçado sobre cada um, buscando o melhor que cada um tem dentro de si e utilizando em prol de todos. Vamos contribuir para que o mundo melhore a partir dos nossos pensamentos, sentimentos e atos. Vamos colaborar para que a paz se faça no mundo. Mas quantas vezes andamos destemperados com meia dúzia de entes queridos que estão ao nosso entorno e queremos que a paz se faça no mundo? O exercício é diário, o desejo é diário. Então façamos a nossa parte. Olhemos para o próximo com o mesmo olhar que Jesus nos olha, de amor, de misericórdia, de bondade, e esperando que nós nos modifiquemos. Pensemos em tudo isso. E através do estudo e do conhecimento, nós vamos tendo esse material tão importante para o nosso progresso evolutivo. Estudar, compreender. Essa é a vontade do plano espiritual para cada um de nós. Então vamos aproveitar. Não vamos deixar escapar as oportunidades. Vamos usá-las com toda boa vontade, com toda lealdade e com toda fidelidade. E que Deus, na sua infinita misericórdia e amor, possa abençoar a todos vós, hoje, agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus, graças a Ti, Mestre amado, médico dos nossos corações,
luz do nosso caminho, nosso coração vai pleno de gratidão por esse momento sublime de reflexão, de amparo, de apoio, de incentivo. Que nós possamos estar gratos por esse momento de cada quinta-feira, que nós possamos aproveitar as oportunidades, que nos sintamos motivados a procurar mais, a estudar mais. Nós temos muita coisa ao nosso alcance, muitos recursos que nos ajudam a entender a doutrina e, principalmente, a entender, a compreender o nosso papel no mundo, o nosso papel diante do nosso irmão. Que seja em seu nome, amado Mestre Jesus, em nome do Dr. Herman, de toda a espiritualidade amiga, que tanto nos ampara e acalenta, e acima de tudo e sempre, em nome de Deus, que nós possamos, encerrada essa prece, dar-nos também por encerrada a reunião desta noite. Graças a Deus.